A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, obedecendo sempre daqui para frente, né? Ou o Novo Testamento, na verdade, a partir de Atos, a gente está adotando esse esboço, né? Esse roteiro, onde a gente está estudando a evolução histórica de Atos e fazendo o encaixe cronológico ou até mesmo temático das epístolas do Novo Testamento dentro da sequência do estudo do livro de Atos. Então, por isso que a gente está estudando Gálatas hoje. Na aula anterior, a gente estudou Tiago, porque essas duas epístolas têm a ver com o assunto e com a época do Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15. Então hoje vamos aqui falar sobre a epístola aos Gálatas. Vamos falar sobre o destinatário, data, conteúdo, esboço e a avaliação da epístola. A segunda obra que resultou da controvérsia geral sobre o acatamento da lei foi a Epístola de Paulo aos Gálatas. Tiago escreveu do ponto de vista de um judeu que se esforçava por evitar toda a aparência de relaxamento e licenciosidade no exercício da liberdade, a lei perfeita da liberdade, conforme está lá em Tiago 1:25. Gálatas foi escrito por um campeão da liberdade, que foi Paulo, que se apercebia de que nem gentios nem judeus podiam ser libertados do pecado por esforços próprios. Gálatas pode ser chamada de a carta magna da emancipação espiritual, por declarar que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Destinatários. A Galácia era o nome dado ao território na zona setentrional do centro da Ásia Menor, onde os invasores gauleses estabeleceram-se no século III a.C. Após várias transformações políticas, o seu território passou para as mãos dos romanos, em 25 a.C. Os romanos incorporaram essa região numa zona mais vasta de território, a que deram a categoria de província com o nome de Galácia. Portanto, a Galácia, sob o domínio romano, podia designar a Galácia propriamente dita que os gauleses fundaram, ou toda a província da Galácia. O problema é este. A Epístola aos Gálatas foi escrita para as igrejas no sul da província que Paulo e Barnabé evangelizaram na primeira viagem, ou teria antes sido escrita a um grupo de igrejas na própria Galácia, fundadas na segunda e terceira viagens? Então, o problema é a questão de data. Se Paulo escreveu para as igrejas no sul da província da Galácia, então eles escreveram logo após a realização da primeira viagem missionária. Se a carta foi escrita para as igrejas da própria Galácia, ou seja, ao norte, que foram fundadas na segunda e terceira viagens, então essa data da escrita seria uma data mais tardia. Porém, a maioria acredita que Paulo escreveu às igrejas do sul da província da Galácia, por isso ela tem uma data mais próxima à data do Concílio de Jerusalém, que aconteceu logo após a primeira viagem missionária de Paulo. Então, a teoria da Galácia do Sul torna possível atribuir uma data mais antiga à Epístola aos Gálatas e dá uma melhor explicação do cenário histórico. O fato de não haver a menor referência ao concílio indica que que o concílio não se realizara ainda. Essa conclusão é reforçada pela evidência interna de Gálatas,
em que Paulo descreve a sua vida até a altura em que escrevia. Fala o autor da sua conversão e chamada, da sua estada em Damasco, da sua primeira visita a Jerusalém, do seu ministério na Síria e na Cilícia e da visita a Jerusalém com Barnabé. Então aqui a gente tem um mapa onde eu circulei para os irmãos aí em azul as cidades que faziam parte da província da Galácia e que ficavam mais ao sul e que tiveram igrejas fundadas ali por Paulo durante a primeira viagem missionária, né? Icônio, Listra e Derbe. Então, muito provavelmente, Paulo escreveu a carta aos Gálatas para as igrejas fundadas durante a primeira viagem missionária nessa região aqui circulada em azul do mapa, que fica na parte sul da província da Galácia. Então vamos aqui. Adotando a teoria do sul da Galácia, Paulo e Barnabé, na primeira viagem, pregaram nas cidades do sul da Galácia, organizando na sua viagem de regresso às igrejas e encerrando a sua missão por volta de 48 depois de Cristo. Depois do regresso deles a Antioquia, homens vindos de Jerusalém que afirmavam observar a lei, diziam que se os convertidos não circuncidassem, não seriam salvos. A gente viu sobre esse assunto há 2 aulas anteriores, quando estudamos sobre o Concílio de Jerusalém. Intimado, Pedro deixou de comer com gentios, intimidado, melhor dizendo, Pedro deixou de comer com gentios. A mesma controvérsia eclodiu na Galácia, agitada por judaizantes locais. Portanto, na véspera do concílio, Paulo escreveu a Epístola de Paulo aos Gálatas para resolver, por correspondência, o problema que esperava discutir no concílio de Jerusalém. Levando em conta essa situação, a epístola foi escrita de Antioquia antes da realização do concílio de Jerusalém em 49 depois de Cristo. O conteúdo. Aos Gálatas não foi escrita como um trabalho de história contemporânea do autor. Constituiu antes um protesto contra a distorção do Evangelho de Cristo. A verdade essencial da justificação pela fé em vez de pelas obras da lei foi obscurecida pela insistência dos judaizantes em como os crentes em Cristo deviam guardar a lei se esperavam ser perfeitos perante Deus. Quando Paulo soube que essa doutrina começava a penetrar nas igrejas gálatas, afastando-as do seu patrimônio de liberdade, escreveu o protesto apaixonado contido nesta epístola. O tom do livro é de polêmica, Gálatas 1 e 8. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Nesse texto, Paulo censurou os Gálatas pela sua aceitação do erro legalístico. Então aqui a gente tem um esboço da Epístola aos Gálatas. O tema, a justificação dos pecadores que confiam em Jesus Cristo, mediante a graça divina, à parte da obediência à lei. A introdução, saudação na qual Paulo ressalta o seu apostolado, para estabelecer sua autoridade, em contraposição aos judaizantes que pervertiam ao verdadeiro evangelho. O argumento autobiográfico em favor do evangelho da livre graça de Deus. É o primeiro ponto aqui, né? É a primeira divisão aqui da epístola. Esse argumento autobiográfico em favor do evangelho da livre graça de Deus gerou os seguintes assuntos: a revelação direta do evangelho a Paulo por Jesus, impossibilidade de sua origem no passado extremamente judaico de Paulo, impossibilidade de Paulo tê-lo aprendido de fontes humanas, os apóstolos, a quem Paulo não conhecera senão 3 anos após sua conversão e por pouquíssimo tempo. Reconhecimento posterior do evangelho paulino da parte dos líderes da igreja de Jerusalém.
Paulo repreende a Pedro por ele ter cedido às pressões dos judaizantes em Antioquia da Síria. A segunda divisão, argumento teológico em favor do Evangelho da livre graça de Deus. A suficiência da fé, o exemplo de Abraão, a maldição imposta pela lei, o divino pacto da promessa a Abraão e seu descendente, Cristo e aqueles que a ele se unem pela fé, anteriores à lei das obras. O propósito da lei, não o de prover a salvação através do mérito humano, mas o de demonstrar a necessidade da graça divina por meio da fé em Cristo. Apelo para que se confie somente na graça divina, como uma alegoria sobre a liberdade cristã, baseada sobre Abraão e seus dois filhos, o escravo Ismael e o livre Isaque. E a terceira divisão, a advertência contra o antinomismo. Antinomismo literalmente significa contraleísmo, ou seja, anti é contra, né? Nomismo é lei, então é contra qualquer tipo de lei, né? Então, antinomismo é uma atitude libertina, atitude negligente que diz estar isento da lei, que equivale à licença para praticar a iniquidade. Então, aqui o apóstolo Paulo, nessa terceira divisão da epístola, fala sobre os perigos do antinomismo, né? Então, a liberdade cristã, o viver pelo Espírito e não segundo a carne, o amor cristão, a liberdade cristã. E a conclusão da epístola, contraste entre o temor que os judaizantes tinham da perseguição e seu orgulho jactancioso, por um lado, e as perseguições humilhantes sofridas por Paulo, por outro lado, e uma bênção final. Então esse aqui é um esboço, né, um resumo dos principais assuntos da epístola de Paulo aos Gálatas. E encerrando a aula, nós temos aqui uma avaliação da epístola aos Gálatas. A epístola aos Gálatas resume a essência do evangelho que ele pregou entre os gentios. Gálatas 2 e versículo 2. Paulo demonstrou que o homem é incapaz de alcançar por si mesmo a posição justa perante Deus. O homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. É Cristo quem concede essa posição ao homem, pois ele deu-se a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Essa posição não é aplicada apenas cerimonialmente, antes se torna parte integrante da vida mediante a união com Cristo. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A salvação é, assim, não apenas a aplicação de uma nova vida, mas também a sua concessão. Então termina aqui a nossa aula. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.